Olá pessoal, como é que vão? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Esse vídeo é para dar uma ajuda, um reforço aí no entendimento e para vocês ajudarem a vocês a estar fazendo as atividades do PET, tá? Bom, essa primeira semana do PET 2, vocês estão vendo que a gente já viu isso no ano passado, no primeiro ano, né? Que é células e estruturas celulares. Bom, para se entender, se estudar célula, precisou de primeiramente ter desenvolvido o microscópio, né? Porque aí pôde-se ver a estrutura celular, descobrir a sua existência, né? Já se desconfiava, mas se teve a comprovação, e aí todo o desenvolvimento do estudo posterior, né? Então, Robert Hooke, né, quando ele colocou a cortiça no microscópio, ele viu o contorno da célula, que a célula ele já estava morta, né? Então ele viu o contorno da célula, aquelas cavidades lá, e aí ele descobriu a célula, né, a estrutura, e com o passar do tempo foram se observando outros tecidos de seres vivos até se descobrir que todo ser vivo tem célula, né? Então aí veio a teoria celular, né? Que fala que todo ser vivo é formado de célula, menos os vírus, tá, gente? Os vírus é a exceção à regra, né? Que a célula é a menor unidade viva, tá? Então, assim, o menor ser vivo que existe é a célula. Tanto que existem seres vivos formados somente por célula, né? E mesmo seres pluricelulares que têm várias células, nós já vimos isso, né? Cada célula funciona como um indivíduo, desempenhando uma função dentro de um organismo, né? Dividindo tarefas ali com outros organismos, outras células, formando um ser pluricelular em que essas células trabalham em conjunto, né? Como a célula é um indivíduo vivo, é a menor unidade viva, que tem tudo que um ser vivo pluricelular tem, né? Todas as reações químicas, né? A grande maioria das reações químicas importantes para a vida de um organismo acontecem a nível celular, né? Nós já vimos isso, né, pessoal? Então, o sistema digestivo ou digestório digere a comida para quê? Para ela entrar na célula e ser digerida novamente, e aí o nutriente vai desempenhar a sua função dentro da célula, né? O alimento energético vai liberar energia dentro da célula. Então, ele passa por todo um sistema digestivo somente para ele poder caber dentro da célula e lá que ele vai servir para alguma coisa, que ele vai desempenhar a função dele, né? As células são semelhantes entre si. Pode ser de uma barata, de uma baleia, de um ser humano. Ela tem estruturas semelhantes, né? Ela é o fator comum de todos os seres vivos, certo? E cada vez que ela vai se duplicar, ela vai reproduzir, né? Vai fazer uma cópia de todo o seu material genético e passar para a próxima célula, certo? Bom, as células, existem dois tipos de célula, tá? A célula procarionte e a célula eucarionte. A célula procarionte, ela é mais primitiva, ela foi a primeira célula que surgiu no planeta, né? São as bactérias e arqueobactérias, cianobactérias, bactérias e suas variações, né? São as procariontes. As células procariontes, a principal diferença entre a célula procarionte e a célula eucarionte é que a célula procarionte não tem um núcleo, né? Ela não tem uma membrana nuclear ou carioteca
que envolve o material genético, individualizando o núcleo, fazendo o núcleo separado do resto da célula. Ela não tem, né? E ela tem menos organelas que a célula eucarionte, que é a célula mais evoluída, né? Ela possui uma parede celular que a gente vê somente na célula eucarionte vegetal. Na célula eucarionte animal não tem parede celular, tá? Então ela não tem núcleo, ela tem material genético, mas não tem núcleo, né? Porque ela não tem a membrana nuclear, o núcleo individualizado. E ela tem pouquíssimas organelas, basicamente ribossomo, tá? Já a célula eucarionte, ela é mais evoluída, né? Então ela tem um núcleo individualizado com membrana nuclear ou carioteca, a cromatina, que é o material genético, e o nucleolo, que vai produzir também um material genético, só que RNA, que é o RNA ribossômico e os outros RNAs, né? Principalmente o ribossômico. Bom, a célula eucarionte, ela também tem uma variedade grande de organelas ou órgãos pequenos, né? Que vão desempenhar funções importantes para a sobrevivência da célula, o funcionamento da célula e do organismo pluricelular, se ela estiver dentro de um organismo pluricelular, tá? Por isso que ela tem um monte de organela, porque ela tem que fazer um monte de coisa. Cada organela vai desempenhar uma função aí, né? Então, ela tem um núcleo, uma membrana nuclear, um núcleo individualizado e um monte de organelas. É a principal diferença da eucarionte para a procarionte. E a célula eucarionte, ela pode ser animal ou vegetal, né? A célula vegetal tem umas diferenças da animal, né? Ela tem cloroplasto, porque ela faz fotossíntese, ela precisa do cloroplasto, porque ele tem clorofila, né? Capta a luz solar, principalmente. Tem outras funções, mas essa é a principal. Tem o vacúolo, que vai armazenar o alimento que ela produz com a fotossíntese, né? E com outros processos, mas principalmente a fotossíntese. A eucarionte também tem vacúolo, muito menor, porque não faz fotossíntese, né? E a parede celular. Bom, a célula eucarionte e a célula procarionte, elas têm em comum, né? O que é básico de toda a célula? Ela tem membrana, que envolve, protege a célula e seleciona o que entra e o que sai. Citoplasma, que é essa substância viscosa, gelatinosa, que preenche toda a célula, né? E material genético. Uma tem núcleo, a outra não. Mas todas as duas têm material genético, DNA, principalmente, né? E algumas organelas em comum aí, como o ribossomo, tá? Bom, vamos ver, né, a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada, uma camada dupla, ou duas camadas, de fosfolipídio. Fosfolipídio, lipídio é gordura, né? E fósforo, tá? Que é essa bolinha aí, que vocês estão vendo aí, né? Com essas duas perninhas aí. Então, fósforo é a bolinha e o lipídio são essas duas perninhas. Então, é uma bicamada. Ela tem uma pro lado de fora e uma pro lado de dentro da célula. Essa parte do meio, essas duas perninhas aí, essa parte lipídica, ela é hidrofóbica. Fobia que tem medo, não quer. Então, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não combina com a água, ela repele a água. Isso ajuda a água a não acumular no meio, né? Então, vocês estão vendo aí que são duas camadas, certo? E como ela é hidrofóbica no meio, ela não deixa a água acumular ali, né? A parte externa e a interna, o fósforo,
ele tem afinidade com água, ele é hidrofílico, ele tem afinidade com água, então a água pode ficar ali. Ou ela vai entrar ou ela vai sair. No meio ela não fica, tá? Vocês estão vendo que tem aí também colesterol, né? Colesterol dá essa consistência fluida, né? Para não deixar ficar muito rígido. E no meio dessa camada fosfolipídica aí você tem proteínas, né? E em cima de algumas proteínas e alguns tipos de gordura você tem o glicose, glicocálix, né? Que é o quê? Carboidratos que servem como receptores químicos, que vão detectar certas substâncias que vai deixar a célula entrar ou não, ou reconhecer outras células, tá? Bom, essa proteína que tem na membrana, ela se movimenta, ela não é rígida, né? A membrana não é rígida, e a proteína não é fixa, ela se movimenta. É um tipo de modelo que a gente chama de mosaico fluido, né? Então, os fosfolipídios, eles não estão colados um no outro, eles estão bem encostadinhos, de modo que não é qualquer coisa que atravessa ali. Mas a proteína, ela consegue se movimentar ali, né? É como se a gente fosse andar dentro d'água. Andar dentro d'água é mais difícil que andar no ar, né? Porque as moléculas de água, elas estão mais próximas. E para você passar no meio das moléculas, você tem que fazer uma força para afastar as moléculas. Então, quem já tentou andar ou correr dentro d'água percebeu que tem uma resistência mais difícil. Você faz uma força, vai abrindo as moléculas e passa. Você abre espaço para passar e o espaço que você abriu atrás, né, ele é automaticamente preenchido pela água, né? Então, por mais força que você faça para abrir espaço, você não vê esse espaço. Por quê? Porque a água toma conta de tudo, né? Você faz força, passa, o espaço que você deixou onde seu corpo estava, automaticamente ele é preenchido pela água. A mesma coisa acontece com a proteína na membrana fosfolipídica. Ela anda, então ela abre espaço entre os fosfolipídios e automaticamente atrás dela os fosfolipídios já se aproximam e fecham o espaço dela. Então ela tem uma movimentação ali dentro daquele fluido, né? Mas nem por isso fica espaço aberto para entrar outras coisas, né? Então por isso que é mosaico fluido, porque tem uma forma, né, dos fosfolipídios e a proteína ela pode se movimentar ali. Os fosfolipídios se afastam, ela passa e eles automaticamente fecham. Então sim, ele se movimenta ali, ela não é rígida, mas ela também não deixa espaço aberto, assim, né? Bom, então, espero que vocês tenham entendido a estrutura da membrana, né? 2 camadas de fosfolipídios virados para dentro. Essa parte de dentro não deixa acumular água. Ela é formada por gorduras e proteínas, principalmente. Então, a gente fala que ela é lipoproteica, né? Com alguns carboidratos aí, o glicocálix, junto com a proteína, glicoproteína, junto com a gordura, glicolipídio, que serve de receptores químicos, tá? Bom, como a gente falou, essa membrana, ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai. Existem basicamente 4 tipos de transporte entre a membrana. Tá? Esses transportes entre as membranas, eles são divididos em 2 grupos. O grupo do transporte passivo, em que as substâncias entram e saem da célula, atravessam a membrana e não tem gasto de energia. A célula não gasta energia para esse transporte ocorrer. E nós temos o transporte ativo, em que a célula gasta energia para entrar e sair substâncias. Tá?
O transporte passivo, que não há gasto de substância, são 3. A osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. Tá? A osmose é o transporte de água. Somente a água passa, ou para fora ou para dentro da célula. Então, a osmose é o transporte de água. A água sai, a água entra. Para quê? A célula, tanto o meio extracelular fora da célula, quanto o meio intracelular dentro da célula, ele tende a manter o equilíbrio de concentração. Né? O que é um equilíbrio de concentração? É a quantidade de substâncias dissolvidas, tanto dentro quanto fora da célula. Tem que ter um equilíbrio, tá? Entre quantidade de solvente, que normalmente é a água, e soluto, que são as substâncias dissolvidas na água, ou no meio intracelular, que no caso é o citoplasma, né? Bom, quando o meio ou externo ou interno está mais concentrado, tem uma quantidade maior de soluto por solvente, ou seja, tem mais substância dissolvida, tá? A água tende a passar para equilibrar, não a quantidade, mas a solubilidade, tá? Vocês podem ver aí que o que está acontecendo aí? Um lado de uma membrana tem mais substância do que o outro. A quantidade de água está igual, mas um está mais concentrado, tem mais substância, e o outro está menos concentrado, tem menos substância. Para equilibrar a concentração, a quantidade de soluto disponível na quantidade de água, né, a concentração, a água passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né? Ou seja, do meio hipotônico para o hiper. Hiper é muito. Então, muito solvente, muito concentrado. Mais diluído, hipotônico, menos concentrado. Para quê? Para que a água passa do meio menos para o mais concentrado, ela vai dissolver essa concentração. E a concentração, né, a quantidade de substância por água, por solvente, vai estar equilibrada. Tá? Então, se um lado tem mais quantidade que o outro, não importa. O que importa é a concentração estar equilibrada. A quantidade de substância diluída por solvente está concentrada. Está equilibrada a concentração. Então, a quantidade proporcional de substância dissolvida está equilibrada. Tá? Então, essa é a osmose. A osmose, a água passa. Só a água. Ou ela entra ou ela sai. Tá? O outro transporte passivo, que não gasta energia, é a difusão simples, que é muito parecido com a osmose. Só que não é só a água que vai passar, é o soluto, é a substância que passa. Então, você tem um lado muito soluto, muita substância, e o outro lado menos soluto, menos substância. Então, essa substância vai passar, ela vai atravessar do meio mais concentrado para o menos concentrado. Aí é o oposto da água. A água saiu do menos concentrado para o mais concentrado, para dissolver o mais concentrado. No caso da difusão simples, não é só a água que passa, é a substância que passa. Então, onde tem mais, ela vai passar para onde tem menos, para da mesma forma equilibrar a concentração. Essa difusão simples, ela ocorre através da membrana. São substâncias que têm a capacidade de atravessar a membrana livremente, passar no meio aí dos fosfolipídios, né? Ela atravessa naturalmente, tá? Também não há gasto de energia. E existe a difusão facilitada.
A difusão facilitada também não há gasto de energia, e é da mesma forma que a difusão simples, é a substância que passa. Onde tem mais substância, ela vai passar para onde tem menos, para equilibrar a concentração. Só que é uma substância, é um soluto que não consegue atravessar a membrana através, né, dali dos fosfolipídios, ela não atravessa. Então ela precisa ter um lugar para ela passar, que é uma proteína, né? É uma proteína que funciona como um poro, que essa substância vai passar pela essa proteína e vai entrar na célula ou sair, né? Dependendo da onde ela está em maior quantidade. Então ela passa do mais concentrado para o menos, para equilibrar a quantidade de substâncias aí, equilibrar a concentração, tá? Então esses são os 3 tipos de transporte passivo, que não há gasto de energia. Osmose, que quem passa é a água, ela vai da onde tem menos substância para onde tem mais substância, menos concentrado por mais concentrado, para equilibrar. Já a difusão simples e a difusão facilitada vai do mais concentrado para o menos, e quem passa é a substância, para também equilibrar a concentração. Ou ela atravessa a membrana ou ela passa por um poro de proteína, tá? E nós temos aí, finalmente, o transporte ativo, onde há gasto de energia, que é o que a gente chama de bomba de sódio e potássio, tá? O interior da célula costuma ter menos sódio e a parte de fora da célula costuma ter mais sódio. Naturalmente, o sódio entra, porque ele vai de onde tem mais para onde tem menos. Lembra aí das difusões? Onde está mais concentrado, ele sai para onde está menos concentrado para equilibrar. E o potássio normalmente tem uma maior quantidade dentro da célula e fora da célula tem menos. Então o sódio tende a entrar porque tem menos sódio na célula e o potássio tende a sair porque tem menos potássio fora da célula. Só que a célula não quer isso. Ela não quer. Ela quer que dentro continue mais potássio e menos sódio. Então, o que ela faz? Se deixar naturalmente, as concentrações vão equilibrar. O sódio vai entrar para equilibrar a mesma concentração fora e dentro, e o potássio vai sair para equilibrar a mesma concentração fora e dentro. E a célula não quer isso. Então ela vai contra o fluxo natural, né? Aí ela vai gastar energia. Ela vai gastar energia para quê? Para expulsar o sódio e entrar o potássio, tá? Então é a bomba de sódio e potássio. O que a célula faz? Ela expulsa, gastando energia, 3 íons de sódio. Então ela vai diminuir a concentração de sódio dentro da célula e vai deixar o potássio entrar. Como o sódio é positivo e o potássio também é positivo, você aumenta a concentração de positivos, de íons positivos lá de fora, tende a entrar íons positivos. Só que aí a célula dá uma barradinha no sódio e deixa o potássio entrar, né? Então ela expulsa o sódio para o potássio entrar. E aí ela mantém a concentração desigual. Mais sódio fora, menos sódio dentro. Mais potássio dentro e menos potássio fora. Como ela vai contra o equilíbrio de concentração, ela gasta energia para fazer isso, né? Para forçar essa situação. Então, é o que a gente chama de transporte ativo, que gasta energia, é a bomba de sódio e potássio. Ok, pessoal? Bom, dentro do citoplasma, nós temos várias organelas. O vídeo já está ficando meio longo para eu poder falar dessas organelas todas, tá? Então, vamos falar rapidinho delas aí, né? Então, o citoplasma, ele engloba toda a célula, né? É como se você tivesse um balão cheio d'água. A água seria o citoplasma,
né? Então ele engloba toda a célula. E tudo que está dentro da célula está mergulhado no citoplasma. Nós temos a mitocôndria, que é a respiração celular e liberação de energia, ou seja, ela quebra os alimentos energéticos, quebra ali a glicose principalmente, usando o oxigênio. Então a respiração é o uso do oxigênio e a liberação de energia, que você usa o oxigênio para quebrar a glicose e liberar energia. O retículo endoplasmático, nós temos dois, o liso e o rugoso, né? O rugoso, ele tem ribossomos aderidos à sua membrana. Então, o retículo endoplasmático, ele faz transporte de substâncias, principalmente. No caso do rugoso, ele vai transportar principalmente proteína. Vai ser produzida no ribossomo, joga no retículo endoplasmático, ele manda ali para o complexo de Golgi. O liso também, só que o liso também produz gordura, né? Ele sintetiza gordura, produção de lipídio, que vai ser usado na membrana celular. Então ele produz e já transporta, né? Bom, o retículo endoplasmático, as proteínas pelo menos, né? Ele manda ali para o complexo de Golgi. Com o complexo de Golgi ele vai o quê? Armazenar, modificar, exportar. Então ele vai fazer ali os vacúolos, as vesículas, com proteína e manda para algum lugar ou armazena, né? E ele também faz ali o vacúolo, a vesícula, onde vai ser jogadas as enzimas digestivas, que são o lisossomo. Então, o lisossomo é a organela digestiva que é feita de quê? Um saco, uma vesícula, né? Feita de membrana, com enzimas digestivas ali dentro. Vai digerir alimento ou também um invasor, né? Se entrar uma substância que não quer, entrou um micróbio, uma bactéria, vai ali comer e matar a bactéria ou a substância que não quer, né? O ribossomo produz proteína, né? O centríolo ajuda a célula animal a se reproduzir. Nós vamos ver mais para frente que parece que a semana 2 ou 3 é mitose. Vocês lembram disso do primeiro ano, né? Mas vai ter uma revisão aí. O peroxissomo, que existe em célula animal e vegetal, muito em célula vegetal, tá? Ele quebra aí algumas substâncias tóxicas, água oxigenada, ajuda o fígado a degradar substâncias também, né? E o núcleo, tá? O núcleo, ele tem a carioteca, a membrana celular, a cromatina, que é o DNA, os cromossomos, e o nucleolo. O nucleolo, ele principalmente é a produção de ribossomo, que o ribossomo é um RNA. Lembra lá do ano passado que a gente viu produção de proteína? Pois esse ano aí vai ter uma revisão aí pelo PET, né? Então a produção de proteínas são RNAs, RNA ribossômico, e ele é produzido aí no nucleolo, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas atividades. Lembrando que as células vegetais são autotróficas, porque elas produzem o alimento através da fotossíntese, né? Então, produzir o próprio alimento significa transformar matéria inorgânica em orgânica. Você pega lá o gás carbônico e água e produz alimento usando energia luminosa, tá? É como se você pegasse a energia ali do sol e colocasse dentro do alimento, né? Então a produção de alimento é da matéria inorgânica para a orgânica. Quem faz isso, principalmente as plantas ou os outros seres fotossintetizantes, né? Quimiosintetizantes também, mas principalmente os fotossintetizantes, que são autotróficos. Heterotróficos são aqueles que comem outros seres vivos, né? Que não produzem o próprio alimento, ou seja, não fazem fotossíntese, e comem os outros seres vivos. Porque tem uma questão aí que cai esses termos, né? E façam a atividade do PET 2,
da semana 1 e já envie para mim. Próxima semana nós temos outras atividades aí, tá bom? Um abraço a todos.